começar aqui para vocês, irmãos, e Deus, como o pastor falou, ele está no controle de tudo da nossa vida, né? E eu tenho duas testemunhas oculares aqui, que é o meu tio Beto e minha tia Francilda, que me acompanharam em toda essa trajetória, ainda me acompanham, né? E eu quero dizer para vocês que só bênção. Deus, ele tem operado na minha família só bênção, tá certo? E eu vou começar do início para que vocês possam entender que quando nós pensamos que não há mais solução, Deus está no controle de tudo e Ele faz o impossível. Quando eu engravidei, eu tive algumas complicações devido a uma queda que eu levei, um gato que me mordeu. Mas nisso meu bebê nasceu normal, tudo perfeito. Com 20 dias de nascido, ele teve uma parada cardiorrespiratória, proveniente de um refluxo que ele já tinha e uma hérnia no esôfago, e nós não sabíamos. E levamos esse bebê, o Nicolas, o nome dele é Nicolas Mateus. Esse horário aí ele está dormindo, mas geralmente quando eu dou testemunho, ele participa, interage, tá certo? E ele gosta muito, e ele é consciente do que Deus tem feito na vida dele, e ele é um missionário hoje. Ele é um missionário também de Deus, graças a Deus. Então, nós andamos aqui há mais de 40 pediatras de Natal, e todos diziam que eram cólicas. Nesse período, ele acordou, penteia o cabelo, coloca a camiseta e vem para cá. Ele acordou, tá, gente? Então, nós rodamos a mais de 40 pediatras aqui em Natal. Nesse período, nós paramos de ir para a igreja, porque ele chorava 5 horas durante o dia e 5 horas à noite. E os pediatras diziam que eram cólicas. Então, nós procuramos outros médicos, até que, então, o médico pediu uma ressonância do corpo dele todo. E nessa ressonância, ele estava com 6 meses quando ele fez essa ressonância, e foi detectado que ele estava com um câncer, com um neuroblastoma, e esse neuroblastoma ele já estava espalhado, começou na adrenal, que é um órgão, né, uma glândula que fica em cima do rim, e se espalhou por todos os órgãos. Estava com metástase, né? Estava até na veia aorta do coração. E quando eu fui levar esse exame, Deus começou a atuar desde o princípio, desde que ele nasceu. Mas a gente pôde ver a mão de Deus claramente a partir daí. Quando eu fui mostrar o exame para a médica olhou para mim e disse, uma das médicas, né, olhou para mim e disse, olha, nós vamos fazer uma biópsia no teu filho para confirmar o tipo de câncer, mas é o seguinte, será uma laparotomia e nós vamos abrir a barriga dele, porque esse câncer que nós suspeitamos que ele tem partes que são benignas e malignas, e tem que abrir, e quando ele for, ele vai direto para a UTI, o risco dele morrer é grande. Imaginem só você ouvir um relato desse de uma médica, o seu filho com 6 meses. Então, eu vim com meu esposo, orando no carro, entregando meu filho nas mãos de Deus, e confiante nele que ele faria o impossível aos meus olhos, né? Porque o que é impossível aos nossos olhos é possível para Deus. E fui para o hospital. Quando cheguei no hospital, estava lá para fazer todo esse procedimento, e entrou outra médica, que foi a médica que acompanhou ele durante todo o tratamento. E no decorrer desses exames, eu descobri que ele tinha convulsões devido ao câncer que o acometia. Descobri também que ele tinha uma hidromielia na coluna, e a ortopedista, uma das melhores ortopedistas pediátricas daqui de Natal, olhou para mim, para minha sogra, para o meu esposo, e disse, seu filho nunca vai andar, devido a essa hidromielia que está aí. Mas para a honra e glória de Deus, quando ele fez 3 anos, faltando 2 dias para nós fazermos o culto de ação de graças lá na igreja do Parque dos Coqueiros, ele começou a andar dentro de casa. E ele conseguiu entrar na igreja andando. E geralmente, irmãos, quando eu começo a falar, eu me emociono,
porque nós temos um Deus poderoso. E o mesmo Deus que agiu no passado, ele age hoje nas nossas vidas, segundo a vontade dele. E o meu filho, irmãos, hoje ele anda, corre, brinca, é super inteligente. Daqui a pouco ele chega aqui para vocês poderem ver o milagre de Deus. Então foi um pacote assim para desestabilizar qualquer ser humano. Hérnia no esôfago, refluxo, parada cardiorrespiratória, câncer com metástase, chega esse aqui, diagnóstico de que ele nunca iria andar. Vamos encaixar ele aqui. Bote aqui. E está aqui, meus irmãos. A benção de Deus na minha vida. Dá bom dia para eles aí, Nicolas em Libras. Bom dia, certo? Então tá aqui a minha bênção. E quando foi... Aí eu vou voltar, tá certo? Para não esquecer nenhum detalhe, para que vocês possam ter a certeza de que Deus é Deus. Tá aqui ele. Então, quando nós recebemos esse diagnóstico, fomos para o hospital. Quando cheguei no hospital, outra médica entrou lá na sala onde nós estávamos, para fazer a cirurgia apenas para detectar o câncer. E a médica olhou para mim e disse, outra médica que não era a que tinha dito que ia fazer essa cirurgia, né, apenas para biopsiar, olhou para mim e disse, minha filha, você está triste? E tenham certeza, meus irmãos, que quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, Ele nos usa e nós falamos as palavras certas na hora certa. Eu olhei para aquela médica e disse, doutora, eu não estaria triste, um bebê de 6 meses fazer uma cirurgia dessa e vai para a UTI, correr o risco de morrer, quem não fica triste? Eu olhei para ela e disse, doutora, eu queria que você tratasse essa criança como se ela fosse o seu filho. E eu não sabia que essa médica era a diretora do hospital. Ela olhou para os meus olhos, encheu os olhos dela de lágrimas e disse, eu vou agir. Saiu, com meia hora depois ela voltou e disse, seu filho não vai mais fazer essa cirurgia, porque eu consegui um médico que ele vai fazer uma videolaparoscopia, que por vídeo, vai tentar tirar os pedaços, mas nós temos um problema. Você vai ter que pagar. E outra coisa, ela não tinha feito uma criança de 6 meses. A criança menor que ele tinha feito era numa criança de 1 ano e meio. Eu disse, doutora, mas eu vou falar com ele, vai dar tudo certo, porque Deus está no comando. Deus, quando eu cheguei lá para falar com o médico, ele disse, olha, pode acontecer de eu pegar partes malignas e benignas e ter que abrir. Eu disse, doutor, Jesus vai segurar na tua mão e vai dar certo. E para a honra e glória de Deus, deu certo essa biópsia e ele conseguiu detectar o câncer. Então a gente começou a ver a atuação de Deus aí. Outra atuação de Deus foi a questão... Eu tenho o testemunho desta criança aqui em todas as áreas que vocês imaginarem. Outra bênção foi que, na época eu paguei há 13 anos atrás, hoje ele está com 13 anos, eu paguei o valor de quase R$2.000 para fazer esse exame. E com 3 dias, o hospital me ligou, dizendo que eu fosse pegar o meu dinheiro que tinham pago para mim, essa cirurgia, esse exame que ele tinha feito, né? E eu agradeci a Deus, porque naquele momento a gente estava gastando muito com exames, o plano dele não cobria algumas coisas, e eu comecei a ver a atuação. Então, nós fomos começar o tratamento de quimioterapia. Eu passei a tratá-lo com essa médica, né? Que eu falei, depois eu descobri que essa médica cuidou dele realmente como se fosse o filho dela, porque ela não podia ter filhos. E aquela mensagem que eu pedi para ela cuidar dele como se fosse o filho dela, tocou profundamente o coração dela, né? Deus tocou o coração dela e nós começamos o tratamento. Fizemos 8 ciclos de quimioterapia. No total, ele tomou 64 sessões de quimioterapia. E quando estava no 4º ciclo, sumiu tudo. A médica disse, não precisa mais da quimioterapia. Nós ficamos muito felizes. E
Depois de 2 meses, o câncer voltou. O câncer voltou na coluna e eu me lembro como se fosse hoje. Eu cheguei em casa com o exame, olhei para aquele menino tão inocente e eu entendi muitas coisas. Graças a Deus, eu aprendi muitas coisas e eu agradeço a Deus pelo filho que ele me deu, né? Porque assim me aproximou muito de Deus e nós percebemos a cada dia o quão Deus é poderoso e que nós não podemos nos distanciar dele e que a única coisa que nós temos a certeza aqui nesse mundo é de estar com ele, porque Deus é maravilhoso. Então, durante todo esse período que nós estávamos lá, nós sofremos muito, ele bebê, eu passava a noite acordada para que não perdesse os acessos, eu precisava, eram 8 dias que nós ficávamos lá, eu precisava de duas veias, todo o ciclo que nós íamos, a médica queria colocar um catéter nele, mas eu via o sofrimento das crianças que infeccionava, e toda a vida eu orava ao Senhor, Senhor, 2 veias, e Deus sempre mostrou. E quando esse câncer dele voltou novamente, eu fui ali de joelhos, de meio-dia no sol quente, e perguntei, Senhor, por quê? Mas depois a gente entende, não por quê, mas para quê, né? Porque os propósitos de Deus são maiores e melhores na nossa vida. E nós voltamos a fazer a quimioterapia com ele, fizemos 8 meses de quimioterapia, como eu já falei, 64 sessões, e eu fiz outro voto com Deus. Eu olhava ali para aquelas crianças, da comida, exatamente, meu filho, da alimentação, eu olhava ali para aquelas crianças, assim, sem cabelo, sem sobrancelha, e eu fiz um voto com o Senhor. Eu disse, Senhor, eu vou alimentar o meu filho do jeito que o Senhor tem dado as orientações para nós instruirmos. E não deixe cair o cabelo dele na cabeça, não. E Deus honrou o que eu fiz com o meu voto que eu fiz com ele. Né? Nicolas, ele até hoje ele tem uma alimentação saudável, né? Se abstém de muitas coisas. E, meus irmãos, os 8 meses que essa criança tomou quimioterapia, ele parecia que não tomava, ele não sentiu enjoo, não caiu um cabelo da cabeça dele, os exames de sangue dele eram bons, tanto que as nutricionistas de lá diziam, não, deixa, tá bem o menino, então não vamos dar determinados alimentos para ele, porque está bem a criança. Nos últimos ciclos de quimioterapia, foi que ele precisou tomar uma substância na barriga chamada glonoloquin, mas ele nunca precisou de transfusão de sangue. E o melhor de tudo, irmãos, que a gente via, quando chegava numa semana, cadê fulano de tal? Faleceu. Ciclano faleceu, e todos os dias eu entregava meu filho nas mãos de Deus. E tio Beto, mas tia Francilda, eles foram presentes, vivenciaram toda essa trajetória, né, na minha vida, e a gente pode ver realmente a atuação de Deus. Quando foi no último ciclo de quimioterapia, tentaram o acesso dele 17 vezes e não tinha mais veia, porque as veias elas já estavam desidratadas e ressecadas, né? E a médica chegou para mim e disse, vamos ter que fazer a cirurgia para ele completar esse ciclo. Você quer fazer agora? Eu disse, doutora, pode ser à noite? E comecei a orar ao Senhor e pedir, Senhor, eu sei que o Senhor está conosco, só mais 2 veias, por favor. E o Senhor, já todas as enfermeiras do hospital já tinham furado essa criança, para ver que não tinha mais veia. E quando foi à noite, a médica disse, olha, chegou uma enfermeira nova. Você quer que tente mais uma vez? Eu digo, traga essa enfermeira. E quando essa enfermeira foi funcionar, eu comecei a orar e disse, Senhor, mais uma veia. E para a honra e glória de Deus, ele não precisou colocar catéter, porque ela conseguiu acesso e nós conseguimos completar, não é, o processo de quimioterapia. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que nos piores momentos das nossas vidas, Deus está ao nosso lado. E um dos versos que Nicolas gosta mais quando ele era bebê, né? Tudo isso foi quando ele era bebê. Ele terminou, começou com 8 meses, terminou com 1 ano e pouquinho, e eu dizia para ele lá, se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas porque eu te ajudo. E até aqui nos ajudou o Senhor. E um dos versos preferidos dele,
Faça aí, meu filho, em libras, para eles aqui, ó. Deixa eu botar a câmera, venha mais para cá. Vá, faça aí, bem bonito. Não, eles não viram. Tudo posso em Deus, ou tudo posso naquele que me fortalece. Né? Então, nós precisamos ter a certeza que, por maior que seja o problema na tua vida, Deus está conosco. Está aqui o meu filho, depois de 13 anos, a prova viva do poder de Deus, do milagre de Deus, e não desacreditem desse Deus maravilhoso. Está curado do câncer, graças a Deus. Ele anda, ele corre, ele faz natação, o cognitivo dele é perfeito, tá certo? A única coisa que ficou assim, um pouco com sequela, foi a questão da fala, mas ele fala assim: mãe, o cognitivo é perfeito, se comunica através de Libras, se comunica através de PECs, já se batizou, tá certo? Ele fez todo o estudo bíblico com o pastor Harrison, que é o capelão da escola da Adventista, que é onde ele estuda, já está no 6º ano. Eu mandei uns vídeos para a Clary do batismo dele, né? Ele pediu o batismo porque ele reconhece que Deus é o que na sua vida? O número 1. Que Deus é o número 1 na vida dele. E você quer o quê? Diga aí, ver quem? Que vê Jesus. Ó, faça Jesus em Libras, vamos lá. Faça aí. Ele diz, não suba mais a mão, faça aí. Quero ver Jesus, né? Então, nós temos essa certeza e que em breve veremos Jesus. Todos os dias ele diz isso para mim, né? Como nós estamos estudando a lição, ele diz que almeja ver Jesus, esse Deus maravilhoso, que tem feito essas maravilhas na nossa vida. Ele ama muito Jesus, diz que Jesus é o número 1 na vida dele e que Deus precisa estar aonde, meu filho? No nosso coração e na nossa mente, né? E que possamos ter essa certeza, meus irmãos, que nós temos o Deus do impossível, o Deus que cura segundo a sua vontade. E eu fiz uma promessa com Deus, e eu vou cumprir até ele voltar, que se ele curasse o meu filho, eu contaria esse testemunho a hora que precisassem, a hora que chamassem, e estou aqui cumprindo. Não meço esforços para fazer isso, porque a minha gratidão ao nosso Deus é imensa pelos milagres que Deus tem feito. Não ia andar, tinha uma hérnia no esôfago, tinha convulsão, metástase de câncer, possibilidade nenhuma de cognitivo perfeito, e Deus reverteu toda essa situação. Curou meu filho, sem cirurgia, não caiu o cabelo, anda, corre, brinca, e o melhor de tudo, pode falar para as pessoas o Deus maravilhoso que ele acredita, e que ele já selou a vida dele com Deus. Então, nós temos um Deus todo-poderoso, meus irmãos. E vocês que estão aqui presentes, a hora que precisarem, para eu contar esse testemunho, para pregar na igreja de vocês, podem nos convidar, que eu e o Nicolas estaremos à disposição, porque nós temos essa missão. Foi um voto que eu fiz com o Senhor, de contar, porque aquilo que Deus faz, nós precisamos contar para as pessoas. Mas eu tenho certeza que Deus ele faz milagres maravilhosos todos os dias nas nossas vidas. E nas pequenas coisas, nós percebemos, não precisa ser algo grandioso, como esse que Deus fez na nossa vida. Mas só o fato de nós estarmos aqui agora, escutando, o fato de estarmos respirando, de estarmos com saúde em meio a toda essa situação que nós estamos vivendo, é um milagre. Então, Deus ele é misericordioso e nos concede um milagre todos os dias nas nossas vidas. Se Deus é por nós, quem será contra nós?